A Rádio França Internacional conversa hoje com o embaixador do Brasil em Roma, Antônio Patriota, ex-chanceler, que está atualmente em Paris participando do lançamento da ONG Fórum Líderes pela Paz. Embaixador Antônio Patriota, primeiramente, muito obrigado por falar com a Rádio França Internacional. O senhor é uma das 25 personalidades que fazem parte desse fórum criado pelo ex-primeiro-ministro francês Jean-Pierre Raffarin para criar mecanismos de diálogo para a diplomacia internacional na resolução de conflitos em várias partes do mundo. Primeiramente, eu gostaria de saber qual o objetivo desse fórum e qual vai ser o papel seu nessa iniciativa. O objetivo é promover um diálogo sobre as principais ameaças à paz internacional em um contexto de mudança geopolítica importante e, a partir desse diálogo, também procurar identificar linhas de ação que possam contribuir para um cenário internacional de maior cooperação, levando à estabilidade e ao desenvolvimento sustentável. O meu papel nisso é refletir um pouco a orientação da diplomacia brasileira, que é uma orientação de diálogo ecumênico. Temos relações diplomáticas com todos os países do mundo. Temos uma das maiores redes de embaixadas do mundo hoje em dia, entre a 7ª ou 8ª maior do mundo, e um engajamento muito forte com os organismos multilaterais. E a partir dessa experiência, desse acúmulo de experiência, desse engajamento internacional do Brasil, creio que temos a capacidade de contribuir para um trabalho que, na minha opinião, deveria se traduzir em um novo compromisso com a Carta das Nações Unidas, com a busca de soluções dos conflitos pela via pacífica, um novo surto de diplomacia, como diz o atual secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. A criação desse fórum, embaixador Patriota, significa também que é preciso criar novos mecanismos de diálogo diplomático na medida em que são apontadas algumas fragilidades de organismos multilaterais como as Nações Unidas? Qual o objetivo desse fórum em relação a esse sentido? Cobrir talvez uma lacuna deixada por algumas dessas instituições que devem promover a paz no mundo? Bem, em primeiro lugar, eu acho que é importante ter em mente que as Nações Unidas têm demonstrado uma força extraordinária e uma capacidade de se adaptar a novos desafios. Um exemplo disso é a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, cuja elaboração teve início na Conferência do Rio, em 2012. Eu presidi a parte ministerial quando era chanceler. Mais recentemente, as Nações Unidas foram capazes também de adotar uma convenção que proíbe as armas nucleares. Sabemos que isso é por enquanto, uma realização que tem, sobretudo, um papel de pressão moral. Não vai ser seguida à risca de um dia para o outro, mas que reflete uma capacidade das Nações Unidas de se articular. Aqui mesmo, em Paris, foi adotado em 2015 um acordo sobre mudança do clima, que abre novas fronteiras para a cooperação internacional. Então, essa é a primeira constatação. As Nações Unidas estão vivas, atuantes e procurando estabelecer plataformas de cooperação para novos desafios. Agora, as Nações Unidas também precisam se adaptar melhor à nova geopolítica internacional. E existe, em particular, uma tarefa estratégica central que ainda não foi concluída, que é a da reforma do Conselho de Segurança. Eu acho que há um reconhecimento grande e quase consensual por parte da comunidade internacional. Como está o Conselho de Segurança é insatisfatório, precisamos adaptá-lo aos novos interlocutores internacionais que têm influência global. O Brasil não aspira a ser uma potência militar, mas o Brasil já é, de certa maneira, um país influente no campo da diplomacia, através do exemplo que ele representa de convívio pacífico, sem inimigos, na comunidade internacional e promotor de ideias e soluções. De modo que, nesse próprio ambiente aqui em Paris, do Fórum dos Líderes Globais pela Paz, houve um reconhecimento do papel central do multilateralismo da ONU, outras organizações, como a Organização Mundial do Comércio. Houve um compromisso com a preservação daquilo que foi conquistado em anos recentes,
mas também é um reconhecimento de que precisamos ir além e adaptá-lo e encontrar novas formas de intensificar a cooperação para benefício da paz e do desenvolvimento sustentável. Para o lançamento dessa ONG Fórum Líderes para a Paz foram escolhidos 3 temas: o conflito na Líbia, as questões climáticas que afetam os países da Ásia e também os problemas relacionados à fronteira entre os Estados Unidos e o México. Primeiramente, porque a Síria, que é um assunto da atualidade internacional, ficou de fora das discussões desse primeiro momento, e quais foram os principais assuntos discutidos dentro dessas 3 áreas em que foram abordados os problemas nesse primeiro Fórum Líderes para a Paz? Eu acho que aí é preciso esclarecer o seguinte: esses 3 temas foram propostos pela presidência francesa do Fórum, a título de exemplo, como base, enfim, assim, uma espécie de ponto de partida para a conversa. E houve comentários de várias naturezas. Por exemplo, eu na minha intervenção, disse que a questão da Líbia é uma questão que suscita a da força militar em consonância com decisões do Conselho de Segurança. No caso da Líbia, houve claramente uma interpretação unilateral por parte da OTAN, que levou à mudança de regime e que, ao invés de promover proteção dos civis, que ela aspirava a realizar, ela criou uma situação muito pior para os civis do que era a situação anterior. Então, isso aí é um típico exemplo de iniciativa militar sem respaldo legal das Nações Unidas e que não promove a paz, pelo contrário, cria mais instabilidade e mais problemas do que soluções. Então, acho que a tônica geral foi de uma atitude muito crítica na origem da crise líbia. Em relação à questão México e Estados Unidos, a minha perspectiva é de que isso se trata de um problema bilateral entre 2 democracias que têm amplos canais de comunicação e amplas possibilidades de conciliação e entendimento. O México vai passar por um processo eleitoral muito em breve, veremos qual será o resultado. E eu creio que o papel da comunidade internacional é mais um de encorajar um entendimento harmônico entre 2 países que estão fadados a viverem um ao lado do outro, têm enormes interesses econômicos, humanos e civilizacionais, de modo que eu não vejo aí um papel, digamos, necessariamente para este grupo ou para um sistema multilateral. Na questão do clima na Ásia, o que muitos falaram, e eu concordei, é que o desafio da mudança do clima é um desafio global, e inclusive um desafio que aproxima as nações, porque nós sabemos que não haverá salvação sem cooperação. Por mais virtuoso que um país ou um grupo pequeno de países seja, eles não vão impedir o aquecimento global. Quer dizer, todo mundo vai ter que contribuir, sobretudo os grandes países. Então, nesse sentido, é interessante entender melhor o que está acontecendo na Ásia, porque tem uma problemática específica, muitas vezes ligada à pobreza, mas não devemos dissociá-la da problemática global e dos esforços, por exemplo, esses que se desenvolvem sob a égide do Acordo de Paris, mas também no contexto da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, para fazer face a esse novo desafio. Esse Fórum Líderes para a Paz também pode atuar em questões pontuais da atualidade internacional. Atualmente, por exemplo, vemos no conflito israelo-palestino um problema relacionado à instalação da Embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv em Jerusalém. O Fórum Líderes para a Paz pode contribuir com discussões, com propostas em relação a temas como esse da atualidade internacional? Bem, nesta primeira reunião, o que houve foi uma conversa ampla sobre o cenário internacional, uma condenação, que eu diria, consensual de ações unilaterais, a busca de uma convergência sobre o momento político que nós vivemos, os desafios, os problemas, mas também, digamos, as forças e as possibilidades de cooperação. Um aspecto muito interessante desse grupo é que ele inclui personalidades de todos os cantos do mundo, né? Então, assim como você tem representantes do mundo árabe, tem o ex-presidente da Liga Árabe, o Amr Moussa, você tem uma
uma diretora de um centro acadêmico israelense, você tem o ex-chanceler do Irã como participante. É um exemplo de diálogo inclusivo e que muitas vezes justamente não se encontram soluções para os desafios da atualidade, porque nem todos são convidados a sentar em torno de uma mesa. Então, esse aspecto também me parece uma força, uma vantagem comparativa desse fórum, e não há restrição ou, assim, de saída, ninguém postulou áreas onde não se poderá ingressar, né? Então, tudo está sobre a mesa. Aí vai depender um pouquinho da organização das próximas reuniões, inclusive Israel-Palestina, inclusive a situação do Irã. Muitos comentaram que precisamos nos concentrar nos desafios mais prementes, e uma situação que foi mencionada por numerosos participantes foi a do desafio que representa a retirada dos Estados Unidos do acordo sobre as armas nucleares no Irã. O senhor comentou do trabalho da diplomacia brasileira no início da entrevista, mas nos últimos anos a percepção é de que o Brasil perdeu um pouco do protagonismo nessa área de atuação diplomática. Aqui o senhor atribui isso, e também quais as perspectivas para as relações diplomáticas do Brasil a partir do novo governo que deve ser eleito a partir de outubro? Olha, eu acho que a minha participação nesse grupo é um reconhecimento da influência diplomática do Brasil no mundo atual. Eu costumo dizer que o Brasil se transformou num país de influência diplomática global no século XXI. Nós, historicamente, tivemos uma diplomacia muito respeitada, um corpo de profissionais de primeira categoria, concursados todos, costumamos preencher a lotação de nossas embaixadas exclusivamente com diplomatas de carreira, né? O que já nas Américas é uma situação única. O Brasil é o único país do mundo em que os embaixadores, para serem promovidos ao estágio ou à posição mais importante da carreira, precisam apresentar uma tese, equivalente a uma tese de doutorado. Isso fala por si mesmo. Então, essa rede de embaixadas, a qualidade do nosso corpo diplomático, a experiência acumulada em relações bilaterais, com vizinhos, cada vez mais com a África, com o resto do mundo, com os centros mais desenvolvidos, nos posiciona como um ator incontornável no século XXI. Isso é independente das oscilações econômicas internas, da situação política interna. Você vê, o ano passado, o Brasil foi o primeiro país a assinar um tratado que proíbe armas nucleares, iniciativa que acabou ganhando o Prêmio Nobel da Paz. Isso demonstra que o Brasil está na vanguarda de iniciativas que se propõem a aproximar as populações do mundo em torno de causas de apelo universal. Essa é uma causa de apelo universal. Nem todos os países poderão apoiá-la, nem todos os governos, mas a sociedade civil internacional tem apoiado muito. Isso é uma ilustração de como nós continuamos ativos em inúmeras áreas: paz e segurança, direitos humanos, na parte de comércio, em que também estamos ativos na OMC, com o diretor-geral da OMC é um brasileiro, e eu tenho certeza de que continuará sendo assim. Embaixador do Brasil em Roma, Antônio Patriota, ex-chanceler, muito obrigado pela entrevista ao RFI Convida. Obrigado a você.